E aí pessoal, bom dia! O vídeo de hoje é o pedido de uma inscrita aqui no canal, Aparecida Torres. Nós vamos falar sobre adubação foliar. Isso aqui é o que eu uso como adubação foliar aqui nas minhas plantas e lá no meu viveiro. Daqui a pouco a gente vai voltar e eu vou explicar algumas coisas bem interessantes que tem aqui. Alguns adubos que não se podem misturar, alguns adubos que você deve evitar de colocar direto no substrato, se pode colocar no substrato ou não. Daqui a pouco a gente volta para eles aqui com mais calma. Eu trouxe 3 meninas aqui para nos acompanhar nesse vídeo. Vamos lá. A primeira menina não tem nada a ver com rosa do deserto. É as orquídeas. Uma das minhas primeiras paixões também por plantas. Por que ela está aqui? Porque a adubação foliar revolucionou e muito, ajudou e muito o cultivo dessas mocinhas. A gente fazia antes a adubação assim, ó. Preparava uma trouxinha com alguns adubos e colocava em cima do vaso, em cima das raízes. Tinha que tomar muito cuidado com os adubos que colocava aí também. E assim adubava até chegar a adubação foliar. Olha, isso está aqui por uma razão, porque eu não compro mais adubos para orquídeas. Por que eu não compro? Simplesmente pelo fato de nome orquídeas quase dobrar o valor desse rapaz. Eu acho que eu vou até quase dobrar o valor desse rapaz. Qualquer outro adubo foliar que forneça os macros e micronutrientes, por incrível que pareça, ó, esse aqui é o... Esse aqui para orquídea, ó, é o 10-10-10. 10% de nitrogênio, fósforo e 10% de potássio. Esse amarelo aqui é o Cristalon. 13,40-13 e ainda tem micronutrientes. Funciona ainda melhor que isso aqui. Tá? O simples fato de ter o nome orquídea encarece. Mas vamos entender como é que as plantas absorvem esse adubo. Pessoal, antes da gente partir para ali para entender os adubos, eu queria tentar explicar aqui para vocês como é que a adubação foliar acontece na planta, como é que ela absorve. E para isso a gente vai pedir ajuda aqui das minhas arábicos. Olha aí, as mocinhas lindas. Se você não tem arábico ainda, eu lhe aconselho a tomar muito cuidado quando adquirir uma. É apaixonante. Essa forma bruta com que elas crescem é fantástica. Você se apaixona. Falar em forma bruta, ó, é claro que tem vários outros processos envolvidos nisso, tá? Mas a forma que eu vou falar aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A planta, ela usa as raízes para começar a absorver água. E vai, nessa absorção, criando uma pressão interna. E chega a um ponto que ela precisa liberar essa pressão. Na folha, tem umas coisinhas aqui que a gente chama de estômatos. É como se fosse uma boca, uma boquinha, que abrisse para poder liberar um pouco de água, dessa água, e aliviar a pressão que a planta está interna. Só que quando ela faz isso, ela inverte. Ela cria agora uma espécie de pressão, só que reversa. E quando ocasiona isso, ela absorve o que tiver na folha, ela puxa um pouco do que está na folha. E assim ela consegue absorver. E assim é que funciona a adubação foliar. E não é só os adubos não, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que coloca nas folhas. Porque boa parte dessas coisas às vezes é absorvido pelas plantas. Entendido isso, vamos agora para outras partes. Qual o custo-benefício do adubo foliar? Vale a pena ter? Olha, vale sim. Mas se o seu plantão é pequeno, você tem poucas folhas, você não precisa estar gastando dinheiro com tanto adubo não. Vocês vão já entender porque eu tenho tanto adubo aqui e diferentes. Eu uso mais adubação foliar. As únicas plantas que eu realmente adubo de forma foliar são essas mocinhas aqui, ó. Minhas meninas.
quando estou germinando sementes. Por quê? Primeiro porque o substrato é estéril. Eu coloco sim um pouquinho aqui de super simples e agora tenho colocado Iarabasa. Mas mesmo assim eu reforço com adubação foliar. Forneço os 3 macros e alguns micronutrientes e você percebe sim a diferença. Elas respondem muito rápido. Fora essa situação aqui, tem mais umas que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Esta jovenzinha aqui é minha Shadow Moon. É uma planta que eu já estou tentando lançar ela. Eu quero ver se consigo lançar ela no segundo semestre desse ano, disponibilizar enxertos dela para venda. Aí ela veio nos colaborar aqui com 2 situações que eu uso adubação foliar. Linda, perfumada, gosta de florir, mas ela tem um probleminha. E que problema é esse? Olha, esse enxerto aqui foi feito dia 3/12, tá com um pouco mais de 2 meses. E se eu mostrar aqui para vocês, ó, o enxerto tá aqui, ó, e aqui. Para uma planta que tem 2 meses, esses galhos deveriam estar enormes. No meu caso, que quero eles para enxerto, é horrível. Para vocês que querem comprar uma planta, é maravilhoso, porque ela prefere ficar florindo do que crescer. Ela prefere mais florir do que crescer. Mas porque eu disse que ela era perfeita para explicar 2 situações que eu uso aqui. Uma é que eu mudei ela do vaso antigo, do substrato onde ela estava, para um novo, tá? Já adubado, um substrato novo. E eu geralmente tiro a planta, como está fazendo um período de sol, apesar de estar chovendo tão meio louco, mas mesmo assim eu retiro a planta, lavo as raízes e deixo secar só um dia. Não retiro as folhas. Aí no outro dia eu replanto. E a adubação foliar, ela cai muito bem nessa hora, porque as raízes perderam a capacidade de absorver momentaneamente. Elas vão levar uns 15 dias até se ajustarem no novo substrato, crescerem, dominarem ali. E você vê muitas folhas amarelando e caindo. Aí a adubação foliar nessa hora ajuda a evitar muito esse estresse. A planta sente pouco porque ela consegue ser nutrida, não totalmente, mas recebe uma boa nutrição através das folhas e respondem bem. Uma segunda situação é que quando a gente pega um enxerto desse assim, ó, que tem dificuldade para desenvolver os galhos, no caso dela aqui é genético, tá? Mas que tem uma certa dificuldade para desenvolver os galhos, aí a gente utiliza sim. A maioria dos produtores utilizam uma adubação foliar nos seus enxertos para favorecer o crescimento deles. É por isso que, se vocês repararem, todo esse pessoal que está aparecendo lá na internet oferecendo enxertos, você vai ver que eles estão levemente estiolados um pouco, porque reforçaram um pouco a adubação nitrogenada de forma foliar. Bom, como já tivemos a participação dessa mocinha aqui, vamos agora à segunda. Essa segunda mocinha aqui, também perfumada, também gosta muito de florir, também é minha. Essa aqui não tem nome nem código ainda. Tá comigo já um pouco mais de 1 ano, mas agora vai merecer um código. Linda também, né? E é perfumada, viu? Por que ela tá aqui? Outra situação que eu utilizo adubação foliar. O substrato dela aqui, ó, tá velho, tá gasto. A adubação se foi. E eu tenho trocado aos poucos aqui as minhas plantas, renovado o substrato, feito um levantamentozinho de Caldex. Mas como é muita planta, a gente não consegue fazer todas de uma vez.
aí a planta começa a mostrar deficiências nutricionais e ser atacadas por pragas. Isso aqui é cochonilha de carapaça. Aí, nessa hora, a adubação foliar é legal demais. Porque até eu substituir esse substrato e mudá-la de vaso, eu consigo reforçar a adubação dela através de forma foliar. A cada 15 dias faço uma aplicação, ela vai utilizar o substrato mais para absorver água e absorve a boa parte da nutrição pelas folhas. Olha, é bom porque aqui a gente pode até esclarecer uma outra dúvida ou uma pergunta também. Eu posso usar só adubação foliar para minha planta? Eu não aconselho não, porque eu comparo mais a adubação foliar como uma injeção de vitaminas. Ela é muito eficiente para os micronutrientes. Agora a gente vai entrar no assunto propriamente dito e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou só liberar essa mocinha aqui e a gente vai passar para explicar isso aí melhor. Vamos lá. Pessoal, explicando a vocês em que situações eu uso adubação foliar aqui, a gente vai ter que ver o custo-benefício. Vale a pena? Vale. Vale muito a pena, sim. É eficiente? É eficiente, sim. Desde que você saiba o que está fazendo e de que forma vai usar, tá? Porque eu digo isso? Olha, eu acho a adubação foliar excelente e muito bom para fornecer isso aqui, ó, micronutrientes. Por quê? A planta necessita direto, mas em pouca quantidade. E a forma que você tem que usar a adubação foliar favorece isso. Que forma é essa? Existem aqui sais e cristais, tá? Alguns ácidos também, dependendo do adubo que você está usando. Então você tem que diluir isso muito bem. Se você errar na quantidade, na diluição, na hora que a folha começar a receber a luz do sol, ela vai queimar. Ela não suporta. Queima mesmo. Então, para fornecer macronutrientes, é bom só para uma questão de deficiência. Quando você percebe que a planta está com uma certa deficiência, você adubou e ela não começou ainda a absorver pelas raízes. Entenda a adubação foliar como uma injeção de vitaminas que está indo no soro. Você pode ficar acamado e tomar soro vários dias, meses, mas de repente você vai perceber que seus músculos, pela falta de uso, vai atrofiar. Você permanece vivo, mas não é o ideal. Quando você tem uma plantação muito grande, que não compensa estar trocando substrato, então vale a pena sim você investir numa fertirrigação. Sai bem mais em conta. Vai manter suas plantas mais saudáveis. E elas se apresentam de várias formas, ó. Aqui é forma líquida, em pó. Aqui tem uma característica bem interessante que eu falo já para vocês. Em pó e em forma granulada. Vou abrir aqui para vocês verem. Vou botar um pouquinho aqui fora. Aqui, ó. A forma granulada. Algumas podem ser aplicadas nas folhas e também no substrato. Para ir para o substrato, você vai ter que dobrar a quantidade. Como eu falei, nas folhas a gente dilui muito bem para não queimar as folhas, mas para ir para no substrato você tem que dobrar a quantidade que utiliza. Se era uma colherzinha para 1 litro d'água para forma foliar, para aplicar direto no substrato vai ser 2 colheres. Mas nem todos é adequado você estar fazendo isso. Aqueles à base de sulfato, a planta absorve muito bem. Mas tem que tomar cuidado, porque se não tiver ferro no substrato, ele vai acidificar, vai deixar ácido o seu substrato.
Alguns permitem que você misture. Às vezes você tem uma plantação muito grande, muitas plantas, e para ganhar tempo você pode misturar com algum defensivo, né? Com algum fungicida ou até inseticidas, mas outros já não permitem isso. Outra coisa, alguns não podem ser misturados. Por exemplo, você tem aqui o nitrato de cálcio. Não é aconselhável que você misture ele com outro adubo que contenha fósforo, porque vai haver uma reação química que vai alterar alguns componentes lá no seu substrato. Se você misturar eles e aplicar no substrato, tá? Isso eu estou falando no substrato. Vai sofrer uma reação química e vai alterar alguns componentes lá no seu substrato, não vai ser legal. Outros você não precisa comprar, você mesmo fabrica. Aqui é o sulfato de ferro. Esse aqui foi eu que fiz. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como identificar a deficiência de ferro e como fazer isso aqui, ó. Aplico também de forma foliar ou no substrato. Aí, sim, o enxofre. Falei para vocês que ele tem uma característica interessante. Ele é impregnante. O enxofre ele é impregnante. Ele segura muito bem na folha. Tem um adubo que eu usava muito, mas não está aqui, que era o da Plantafol. A questão de custo. Está um pouco caro, mas não é só isso não. É porque eu achei outros aqui, mas em conta mais fácil de conseguir. O Plantafol vem um impregnante nele. Tanto que quando você aplica, você vê que as folhas ficam brancas um bom tempo. Para que esse impregnante? É porque alguns nutrientes são absorvidos rápidos. Alguns nutrientes são absorvidos em questão de 3, 4 horas, outros 7 horas. Alguns levam até 12 horas e alguns micronutrientes chegam a levar até 3 dias para serem absorvidos. Então precisam estar fixos na folha, porque se você chover ou regar e ele não tiver ainda lá agarrado, a questão de impregnante, acaba não tendo o efeito que você quer. Outras características também, aqui já começou a acontecer aqui, e é até bom mostrar para vocês, ó. Aqui foi os granuladozinhos que eu tirei do nitrato de cálcio. Você tá vendo que ele está dissolvendo. É por isso que quando você utiliza ele, você tem que fechar e não deixar entrar o ar. Ele tem essa característica, ele dissolve todinho e rápido. Você tem que fechar o saco, senão quando você for olhar lá, tá só a água. Quanto ao mais detalhes, eu aconselho a vocês que comprem, que tenha o fabricante e tenha as instruções de uso e orientações. No caso aqui, eu comprei esses aqui porque eu já conheço, já sei as características, sei o que pode e o que não pode. Por que eu estou dizendo isso? Porque as recomendações e as orientações do fabricante vão lhe ajudar muito. Ele vai lhe dizer se pode misturar com o outro ou não, se pode ser usado além de forma foliar direto no substrato também. Geralmente quase todos são, mas alguns podem, mas alguns não. Tá? Isso vai ajudar muito. Como é um assunto muito vasto, não dá para falar tudo. Mesmo que eu fizesse um vídeo falando de um assunto aqui um dia todo, ainda sempre ficaria alguma dúvida. Então, as dúvidas que vocês tiverem, botem aí nos comentários. Eu mostrei para vocês as situações que eu mais uso eles aqui, né? Porque eu uso. Esse aqui, ó, eu uso quando a maior parte das minhas plantas lá já estão precisando trocar de substrato. Eu percebo que estão mostrando deficiência, né? Numa bancada, muitas plantas. Aí eu começo a usar ele para fornecer alguns micronutrientes. Esse aqui eu tento aplicar mensal, porque eu tenho muita multipétalas e o cálcio e o boro são nutrientes que quando falta no substrato a planta tem dificuldade de relocar internamente, de mover ela, de retirar das folhas velhas e passar para as novas e assim por diante. Então eu tento fazer uma aplicação mensal, mas justamente por causa das minhas multipétalas. É isso aí, galera. Não esquece o like. A dúvida que tiver, coloca aí pra gente. E grande abração a todos.
Só irei mostrar, colocar mais vídeos aqui no canal após o carnaval. Tô fazendo uma reforma geral lá, tô alterando todo o meu esquema lá. Aí vou aproveitar o carnaval, no lugar de pular, vou estar lá mexendo em plantas. Valeu!